Disseram que o céu era tranquilo, que qualquer coisa se movendo por ele podia ser prevista, explicada, catalogada. Mas no mês passado, essa ilusão se desfez. Uma silhueta fria e angular rasgou o vazio. Seu movimento era perfeito demais, sua origem distante demais, seu propósito desconhecido. Não era um cometa, não era um asteroide, era outra coisa. Algo que desafiava todas as leis naturais que achávamos entender. Os cientistas a chamaram de 3I Atlas, mas o nome não capturava a atenção que ela trouxe consigo. Porque isso não era apenas uma rocha de outro sistema estelar. Ela se movia com precisão demais, gerava com equilíbrio demais e refletia luz demais para o seu tamanho. Seu comportamento lembrava menos um fragmento e mais uma máquina. Quando o telescópio espacial James Webb capturou a primeira imagem real desse objeto, ele não enviou apenas pixels, enviou um aviso. Talvez não estejamos sós, talvez nunca tenhamos estado, e talvez, só talvez, alguém esteja observando. Quando o sistema Atlas da NASA captou o sinal inicial em 1º de julho, não soaram alarmes, apenas um ponto se movendo rapidamente, mais um lampejo cruzando o céu. Mas à medida que telescópios automatizados triangulavam sua posição e trajetória, os astrônomos rapidamente perceberam que havia algo errado. Não era apenas rápido, era rápido demais, viajando pelo espaço a mais de 244 mil quilômetros por hora, numa trajetória hiperbólica que só podia significar uma coisa: veio de fora do nosso sistema solar. Apenas 2 outros objetos confirmados já haviam feito isso. Mas este era diferente. A primeira anomalia foi sua abordagem. Em vez de um mergulho caótico vindo das bordas do sistema, ele se movia paralelo ao plano do sistema solar, trilhando um caminho entre as órbitas dos planetas internos. Ainda mais bizarro, seu ponto mais próximo do Sol foi sincronizado para quando a Terra estaria do outro lado, completamente fora de vista. Isso não é apenas incomum, é estratégico, como se tivesse sido projetado para evitar observação direta. Ao rastrear sua origem através da escuridão, a trajetória não apontava para o cinturão de Kuiper ou a nuvem de Oort, mas para uma região próxima ao centro da galáxia Via Láctea. Nenhum objeto natural deveria ser capaz de fazer essa jornada intacto, muito menos com aquele nível de controle. Com a trajetória confirmada, os astrônomos solicitaram que o telescópio James Webb fosse redirecionado para observá-lo. O que foi capturado mudou tudo. A partir de sua posição além da Lua, os instrumentos do Webb detectaram um objeto refletindo muito mais luz do que esperado para seu tamanho. Se fosse feito de rocha ou gelo, teria que ser enorme para brilhar tanto. Mas não era. Era relativamente pequeno, o que significava que sua superfície era artificialmente reflexiva, como metal polido. As leituras espectrais confundiram ainda mais os analistas. Sem cauda cometária, sem liberação de gases, sem poeira, apenas uma estrutura fria, sólida e altamente reflexiva que parecia absorver e redistribuir calor de forma controlada. Um dos lados do objeto era consistentemente mais frio, como uma superfície blindada para proteger sistemas internos. E então veio o movimento. Não girava desordenadamente, nem oscilava como corpos naturais. Girava com ritmo e equilíbrio, mantendo orientação em relação ao Sol de formas que nenhum objeto natural poderia. A imagem térmica mostrava pulsos repetitivos de calor, como se sistemas internos estivessem controlando a exposição térmica. No centro de todos esses dados surgiu uma realização arrepiante. Não estávamos observando uma rocha errante, estávamos observando um veículo. Nas semanas seguintes, o James Webb continuou monitorando o objeto, e cada novo pacote de dados apenas aprofundava o mistério. A maioria dos objetos celestes é escrava da gravidade. Suas rotas se curvam, suas velocidades decaem. Mas o 3I Atlas não seguia essas regras. Fazia correções sutis de curso durante o voo, sem sistema de propulsão visível, sem jatos, sem interação com o vento solar. E ainda assim virava, se alinhava, reagia, como se estivesse consciente. Esse era o mesmo tipo de assinatura que provocou debate com o objeto Oumuamua anos atrás, mas agora era mais forte, mais preciso, mais deliberado.
O astrofísico de Harvard, Avi Loeb, que antes teorizou que o Oumuamua poderia ter sido uma sonda alienígena, chamou imediatamente atenção. Pediu que a comunidade científica medisse a aceleração não gravitacional, um fenômeno que, se detectado, poderia indicar propulsão artificial. E foi exatamente isso que encontraram. Não só o objeto estava acelerando de maneiras estranhas, mas fazia isso em resposta às condições ambientais. Quando a radiação solar se intensificava, ele ajustava sua orientação para minimizar a exposição térmica. Ao entrar em bolsões magnéticos, parecia desacelerar. Isso não era adaptação passiva, era navegação. Talvez o detalhe mais perturbador não veio do movimento, mas da ausência total de som, do silêncio completo e deliberado. Enquanto cientistas do Goddard Space Flight Center analisavam os dados do Webb, descobriram anomalias eletromagnéticas sutis ao redor do objeto. A princípio, achavam que era ruído de fundo, mas ao filtrar e aprimorar, um padrão emergiu. Pulsos de baixa frequência em sequências matematicamente estruturadas, números primos, proporções de Fibonacci. Não era ruído, era informação. Os pulsos não pareciam direcionados à Terra. Eles se irradiavam em todas as direções, sutis e constantes, como se o objeto não estivesse transmitindo uma mensagem, mas sim mantendo uma conexão com algo ou alguém. Análises da superfície externa revelaram materiais compostos em camadas desconhecidos na Terra, mas semelhantes a conceitos em engenharia de metamateriais, superfícies que se adaptam em tempo real à interferência eletromagnética. O objeto estava equipado para se esconder, para se camuflar, para observar e, o mais perturbador, para aprender. Conforme os dados chegavam e os cientistas montavam o quebra-cabeça, uma teoria aterrorizante começou a tomar forma. Talvez não fosse a primeira vez que algo assim passava por nossos céus. Talvez fosse apenas a primeira vez que tínhamos capacidade de ver. Modelos detalhados da estrutura do 3I Atlas revelaram algo sem precedentes. A forma não era esférica como um asteroide, nem irregular como um cometa. Era simétrica e angular, com painéis que se reorientavam de acordo com sua posição em relação ao Sol. Não eram movimentos caóticos, mas comportamentos adaptativos, quase reflexos biológicos. A rotação era fixa em um eixo constante, como uma espaçonave usando estabilização giroscópica. Quando o vento solar mudava, segmentos de sua superfície se realinhavam em movimento sincronizado. Sem engrenagens, sem partes mecânicas visíveis, como se a carcaça externa fosse viva, reagindo como células vivas à luz ou ao calor. Isso levou a uma teoria radical entre astrobiólogos. E se o 3I Atlas não fosse apenas uma máquina, mas um organismo híbrido? Uma síntese de componentes biológicos e artificiais, projetada não apenas para sobreviver ao cosmos, mas para evoluir dentro dele. Uma forma de vida do espaço profundo, não nascida, mas construída. Então, quando as evidências se tornaram esmagadoras, tudo ficou em silêncio. Registros de observação que antes eram públicos foram tirados do ar. Transmissões ao vivo de observatórios foram interrompidas. NASA, ESA e outras agências emitiram declarações vagas sobre análise cautelosa, mas sem atualizações. Cientistas que eram vocais no início pararam de dar entrevistas. Acesso aos dados mais sensíveis do Webb foi restrito por diretrizes de segurança nacional. Não era apenas cautela científica, era contenção. Jornalistas que tentaram solicitar informações via FOIA receberam negações totais. Memorandos vazados sugeriam algo grande demais para ser divulgado ao público, algo que poderia abalá-lo muito além do campo da astronomia. E assim começou o apagão, não por confusão, mas por medo. Medo de que, se o objeto fosse mesmo artificial, não fosse apenas um artefato errante, que ele estivesse funcional, que estivesse observando, ou pior, esperando. Enquanto os canais oficiais permaneciam calados, um pequeno grupo de astrofísicos e especialistas em IA começou a examinar os últimos dados liberados.
Foi entre essas leituras térmicas, capturadas pelos sensores mais sensíveis do Webb, que encontraram algo preciso demais para ser aleatório. A temperatura da superfície do objeto pulsava em ritmo, seguindo intervalos de números primos. Uma estrutura matemática que parecia uma mensagem codificada. Mas esta mensagem não era transmitida, estava embutida no próprio comportamento térmico do objeto. A implicação era impressionante. O objeto estava se comunicando em uma linguagem tão avançada que só poderia ser detectada por algoritmos de aprendizado de máquina analisando variações de energia. Se a mensagem era real, então não era feita para ser ouvida, mas para ser decodificada por nós neste momento exato da nossa evolução tecnológica, o que significa que o objeto sabia que estaríamos assistindo, e talvez que estávamos prontos. O ato final do objeto, ao menos o último que pudemos observar, foi o mais assustador. Após meses de movimento estável, o 3I Atlas mudou de trajetória com precisão, não em uma curva caótica, mas em um arco silencioso e controlado, que agora o levaria para fora do sistema solar, não pelo mesmo caminho que entrou, mas por um ângulo mais inclinado, como se estivesse indo a um ponto de encontro. Essa manobra não podia ser explicada por gravidade, não estava derivando, estava partindo com propósito. Cálculos indicaram que essa nova rota o levaria a uma região quase completamente vazia do espaço, sem estrelas, sem planetas, sem corpos gravitacionais conhecidos, o que levantou uma possibilidade aterrorizante. Talvez esse vazio não fosse vazio, talvez fosse um ponto de retransmissão, um local onde o que quer que o 3I Atlas tenha registrado pudesse ser entregue a outra coisa. E assim, o objeto partiu, ainda detectável, mas desaparecendo, silencioso, observando-nos sem olhos, ouvindo-nos sem ouvidos. Ele veio, observou e foi embora, deixando para trás apenas perguntas, rastros térmicos e medo. Ele não piscou luzes, não transmitiu som, não alterou sua rota em direção à Terra, não enviou sinais, mas o que 3I Atlas fez foi muito mais perturbador. Chegou em silêncio, moveu-se com propósito, absorveu nossa atenção e depois desapareceu. E quando se perdeu no vazio de onde veio, uma realização fria caiu sobre cada observatório, laboratório e sala de controle da Terra. Não testemunhamos um visitante aleatório, fomos estudados. Porque todas as evidências, as manobras, os pulsos codificados, os materiais desconhecidos, não apontavam para acaso, apontavam para design, para inteligência, para observação. E se algo é construído para observar, então alguém, em algum lugar, está assistindo. Talvez testando nossas reações, talvez verificando se estávamos prontos, ou talvez nem fosse sobre nós. Mas nós vimos. E isso muda tudo. O James Webb não foi feito para capturar isso, foi projetado para olhar para o passado, para estudar estrelas nascidas há bilhões de anos. Mas acabou capturando algo vivo no presente, algo não da Terra, operando em nosso tempo, em nosso sistema, além de nosso alcance. E talvez, ao fazer isso, tenha aberto uma porta para a qual não estávamos preparados. Porque agora não há como voltar atrás. O silêncio do cosmos foi quebrado, não por uma transmissão, mas por uma presença. E se o 3I Atlas era um mensageiro, um explorador ou algo completamente diferente, ele deixou uma marca, uma mudança na percepção, uma cicatriz no nosso senso de isolamento. Não estamos mais sós, não porque fizemos contato, mas porque fomos vistos. E o mais aterrorizante, ele nunca precisou dizer uma palavra.